Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem para o coração. Quem está falando aqui é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. E hoje é o último vídeo, Mensagens para o Coração, que gravo aqui do meu apartamento na cidade de Cotia, São Paulo, pois dentro de mais alguns dias estarei indo para Teresina, Piauí, para junto com minha esposa começarmos, em nome do Senhor Jesus e em nome da Primeira Igreja Batista de São Paulo, uma frente missionária. Conto com as suas orações. Mas vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Hoje eu quero ler com você, meu amigo e meu irmão, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Eu, o Senhor, não vejo como os homens veem. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. O que está acontecendo aqui neste texto de 1 Samuel 16? Deus rejeitou Saul como rei de Israel, pois desde o princípio nunca foi um plano de Deus que Saul fosse rei. Mas como o povo pedia um rei, e pediu a Samuel que intercedesse diante do Senhor para que Israel tivesse um rei como os povos ao redor tinham um rei. Deus assim consentiu e o povo escolheu Saul, pois Saul era um homem de uma aparência muito bonita, vamos dizer assim. Ele era um homem forte, ele era um homem alto, ele era um verdadeiro guerreiro em Israel. E por causa da sua aparência, por causa da sua força, por causa da sua altura, o povo escolheu Saul e Saul não andou nos caminhos do Senhor. E aí então Deus, passado alguns anos, rejeita a Saul, pois Saul fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele já vinha agindo em maneiras erradas, mas aí ele chegou e ofereceu sacrifícios ao Senhor, um ato que não lhe cabia, pois essa era uma função do sacerdote Samuel. E Deus o rejeitou. E Deus então diz a Samuel: pega a tua botija, enche de azeite, vá à casa de Jessé, e lá eu te mostrarei quem você vai ungir como o novo rei de Israel. E assim Samuel o fez. Foi até a casa de Jessé, foi recebido, explicou a Jessé qual o motivo da sua visita, e imediatamente Jessé chamou o seu filho mais velho, Eliabe. E Eliabe também, assim como Saul, era um homem vistoso, alto, forte.
ele fazia parte dos exércitos de Saul. E quando Samuel viu a Eliabe, imediatamente ele disse: este é o futuro rei. E Deus diz a Samuel: não, não é este. E aí, Jessé fez passar os seus outros 6 filhos diante de Samuel. E todos eles, a resposta de Deus foi não. Até que Samuel chega para Jessé e diz: são todos esses os seus filhos? Eu fico imaginando, o texto não diz isso, mas possivelmente Samuel deve ter dito: Deus, acho que o Senhor se confundiu, porque o Senhor me mandou vir até a casa de Jessé, eu estou aqui, ele me fez passar os seus 7 filhos, e o Senhor disse que não é nenhum desses. Então eu acredito que até Samuel deve ter orado em silêncio, dizendo: será que Deus se enganou com a casa, com a família? Né? Não, Deus não erra. Deus nunca erra em nada. Aí Samuel pergunta a Jessé: esses são todos os seus filhos? Aí Jessé diz: não, ainda falta um, o 8º. Mas ele está lá no campo, tomando conta das ovelhas, pois ele é um menino. E Samuel diz: manda chamá-lo. E foram lá chamar a Davi. E quando Davi entrou, diz o texto que Davi era um menino, possivelmente entre 14 e 16 anos, ruivo e de aspecto gentil. Ou seja, ele era franzino, possivelmente magrinho. E aí Deus disse: este é o futuro rei de Israel. Pode ungí-lo. E é por isso que no versículo 7, quando Samuel diz: eis aí o rei de Israel, em relação a Eliabe, por causa da sua formosura, por causa da sua aparência, Deus diz: não, Samuel, você está totalmente enganado. Porque o homem vê a aparência, mas eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Muitas vezes, muitas pessoas olham para as outras pessoas por aquilo que elas têm, ou até mesmo por aquilo que intelectualmente elas possuem. Só que Deus não está preocupado com aparência, Deus não está preocupado se essa pessoa sabe ler e escrever, se essa pessoa tem diplomas universitários, tem carro, tem casa, tem uma conta abastada. Deus não está se importando e não se importa com nada disso. Tanto é que o próprio Senhor vai declarar que a um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Mas também ele declara que ao altivo, ao soberbo, ele resiste. Não é errado você
ter estudo, não é errado você ser alto, não é errado você ser forte, não é errado você ter boa aparência. Eu mesmo, eu tenho estudo, tive oportunidade de estudar, estudei, não somente teologia. Eu sou um homem alto, eu tenho 1,91 m. Não sou tão bonito assim, não tenho tanta beleza física assim. Mas sou ajeitadinho. Mas acontece que Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com o coração. Porque Deus sabe que um homem que tem um coração voltado para Ele, esse homem poderá até falhar, esse homem poderá até errar o alvo. Mas quando o Espírito Santo tocar neste homem ou nesta mulher, eles se arrependerão, confessarão os seus pecados e se colocarão a fazer novamente a vontade de Deus. Foi assim na vida de Davi. Davi foi chamado pelo próprio Deus como o homem segundo o seu coração. E olha que Davi pecou. Mas quando Deus tocou em Davi, imediatamente ele se arrependeu do seu pecado e se converteu do seu mau caminho. Então, meu amado e meu querido irmão, Deus quer usar a tua vida. Deus te chamou para uma vocação de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus te deu uma tarefa de ensinar a outros que creem em Jesus a se tornarem discípulos de Jesus. Eu não sou muito favorável e não aceito essa história de que, eu sou discípulo do pastor tal, da pastora tal. Não. Eu, particularmente, sou discípulo de Jesus. Tenho um pastor sobre minha vida? Tenho, o pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, a quem eu respeito. Mas a cobertura espiritual que está sobre mim não é de um homem, é do Espírito Santo. A cobertura que está sobre mim não é de um homem, não é de uma instituição religiosa, mas é do Espírito Santo e da Igreja do Senhor Jesus. E eu sou discípulo de Jesus. E você que é discípulo de Jesus foi chamado para pregar o Evangelho e para ensinar outros a serem discípulos de Jesus. E dentro da obra do reino de Deus, ninguém é mais do que ninguém. Não é porque eu sou pastor, eu sou mais capacitado, mais honrado do que o irmão que é da recepção e da introdução da igreja. Ou aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que cuida da limpeza da igreja. No reino de Deus, todos são iguais e importantes. Porque quem chama é Deus, quem capacita é Deus, quem envia é Deus, quem cuida é Deus, quem opera é Deus, nós só somos apenas instrumentos. Por isso o Senhor Jesus diz que quando nós fizéssemos tudo o que teríamos que fazer no reino de Deus, no final nós deveríamos nos considerar servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos ter feito.
Sejamos sal e luz. Obedeçamos a Deus e não nos guiemos por aparência. Porque a Bíblia já diz que enganosa é a formosura. Por isso, no reino de Deus, lá em Coríntios, capítulo 12, e em Romanos 12 também, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e o olho não pode dizer para o dedo do pé que ele não precisa do dedo do pé. Nenhum membro do corpo de Cristo pode dizer que ele é inútil. Você sabia que aquele dedinho mindinho que a gente tem no pé, se você infelizmente tiver que amputá-lo por algum problema, você vai ter um problema de equilíbrio, porque é o dedo mindinho, aquele dedinho torto que todo mundo acha feio, é aquele dedinho que estabiliza o teu pé e te mantém de pé. É o dedo mindinho. Ele é o ponto de equilíbrio de todo o teu corpo. Então, não julgue um livro pela capa. Olhe para alguém, examine os frutos e veja se esta pessoa verdadeiramente tem um coração igual ao de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem para o coração, só que lá de Teresina, Piauí. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.